Mix Conecta. Mix Conecta. Olá, eu sou a Mônica e está começando mais um Mix Conecta. E hoje a gente vai receber uma banda que marcou a época e está comemorando 25 anos de história. Eu tô falando da banda Fresno. Sejam muito bem-vindos, Lucas e Guerra. Tudo bem? Tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo certo. Beleza. E ó, antes da gente começar, eu já vou falar pra você curtir esse vídeo, compartilhar com todos os seus amigos e se inscrever aqui no canal da Mix Rio FM. Combinado? Então vamos começar o nosso papo. Opa! 25 anos de estrada, muita história pra contar, né? Sim. Vamos conversar, vamos passar aí por tudo. Mas eu queria saber o seguinte, quando vocês começaram lá atrás, vocês imaginaram que vocês iam chegar tão longe, 25 anos na estrada? Eu acho que uma coisa que nos fez chegar tão longe foi, de fato, que a gente imaginava, sim. A gente não imaginava o que iria acontecer. A gente sabia o que a gente queria, mas não como a gente chegaria lá, né? E eu acho que justamente por não saber como a gente chegaria lá, a gente foi simplesmente fazendo as coisas que se apresentavam ali na nossa frente e principalmente sempre guiados pelo que a gente gosta de fazer, né? Tipo assim, a gente se sente muito privilegiado por viver de música, em primeiro lugar, e viver de fazer uma música que a gente ama muito, que a gente tem muito orgulho da música que a gente faz, assim. Então é um negócio que a gente estaria fazendo, mesmo se a gente não vivesse mais da banda, tivesse que, sei lá, arranjar seus empregos e alguma coisa assim, a gente estaria se juntando para tocar, entendeu? Então acho que é meio que por aí. E quando foi que vocês se juntaram pela primeira vez para tocar? Como é que tá foi esse início? Há 13, assim? 13 anos. 13 anos, 12. 13. 12. 12 anos. Pô, o Guerra, a banda começou lá em Porto Alegre, né? Mas o Guerra a gente conheceu lá em Recife, porque ele é de Recife. E aí ele tava num show nosso lá, mas tu tinha outra banda, conta aí. Eu tinha outra banda e aí eu fui tocar abrindo um show da Fresno, que pra mim foi um susto, assim, porque eu não era tão internauta na época, assim. E aí eu cheguei no Armazém lá, que teve o show, o Armazém 14 era uma casa de show lá. E tipo, completamente lotada, numa época super no início da Fresno, assim, mas assim, já de um jeito muito avassalador, assim. Eu tomei um susto com aquilo, eu me lembro que foi uma coisa impactante pra mim, assim. Eu falei, pô, os caras tão... Porque se o cara é do gaúcho, tá em Recife, botando, sei lá, 2.000 pessoas numa casa de show, assim, eu fiquei bem... E aí essa amizade foi se aprofundando, eu fui morar em São Paulo com essa banda, e aí depois eu fui entrei como baterista do projeto solo do Lucas, que era o Bishop, e aí fui migrando até chegar na Fresno. E hoje tá aí, Tô aí, mas, 13 anos. o primeiro show deles tem filmado, deles é ótimo, né? O primeiro 2000. show ele com a mochilinha nas costas, cara, esse vídeo Quantos a gente tem que anos usar você pra tinha? alguma coisa. 15 anos. Caramba! A banda começou lá em 99, a gente era uma banda dos amigos da escola, assim, né? Que a gente resolveu, tem um batera aqui, tem um baixista, vamos juntar aí, vamos fazer um som. A fórmula clássica. Só que eu tava até falando ontem, assim, que a gente tava recapitulando em outra entrevista, esse período de nós somos uma banda dos colegas que toca ali covers e coisas pra se divertir, pô, isso aí durou uns 6 meses, assim, muito cedo eu descobri assim, eu acho que eu tenho que fazer umas músicas, eu acho que a gente tem que fazer nossas próprias músicas e que elas têm que ser assim, 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 e aí eu comecei já, assim, nos primeiros 6 meses a escrever música, e todo dia eu sentava e escrevia uma música, seja ruim ou seja boa, mas sabe, saía fazendo assim, e pô, boa parte dessas músicas se tornaram músicas que a gente acabou gravando. Então a nossa história musical, assim, ela é completamente pública, né? O nosso primeiro show lá na escola tem um vídeo no YouTube disso. As primeiras músicas que eu fiz fazem parte do primeiro disco da banda, sabe? E tá lá gravado daquele jeito que dava pra gravar, né? Há 20 e tantos anos atrás, ou seja, a gravação super tosca, assim. Mas toda essa história existe, ela é pública, né? Ela tá publicada. Que maneiro. E teve algum momento, assim, você já tava compondo desde o início, mas teve um momento que você entendeu, assim, eu acho que rolou, a banda deu certo, a banda aconteceu, que virou uma chave na sua cabeça, assim? Pô, a gente sonhava muito baixo, assim, né? A gente tinha objetivos que eram muito próximos do que a gente tava, né? A gente nunca pegou aquela coisa de já meter uma isca lá na frente, assim, pra ir buscar, né? Então, pô, quando a gente começou a conhecer bandas que também eram independentes, que também funcionavam nesse underground do Brasil, a nossa missão era só ser mais uma dessas bandas, né? Tipo assim, se consolidar talvez numa cena de banda independente. Mas eu achava que ia virar porque eu ia ser publicitário, alguma coisa assim, e que eu ia ter uma banda. Você ia curtir uma onda ali e depois... mas muito... Assim, acho que essa chave ela foi virando devagarzinho muitas vezes, assim.
Aí tinha um amigo meu da escola que ele manjava muito de música, assim, ele era um cara que conhecia muitas bandas e tal. Aí eu mandava as músicas pra ele pra ter um feedback, assim. Aí teve uma que um dia ele falou, isso aqui eu botei, tava voltando da faculdade e botei sozinho, tava caindo uma chuva, assim, eu comecei a chorar, o cara falou. Aí eu falei, nossa, sério? E aí eu comecei a pensar assim, o que tem nessa música que fez esse cara chorar, né? Vou ter que fazer mais umas assim, né? Vou fazer todo mundo chorar. E aí, pô, um tempinho depois, a gente já tava fazendo alguns shows assim pela cidade. E eu lembro que tinha um público que era basicamente nossos amigos e os amigos das outras bandas. E as outras bandas, assim, sei lá, 50, 60 pessoas num barzinho. Mas aí tinha 3 caras que meio que pagaram ingresso pra ver a Fresno, assim. Eram uns 3 caras, assim, um pouco mais novos que a gente. E cantando todas as músicas, os 3 abraçados, assim, tipo, nossa, os caras vieram de longe pra ver aquele show. E ali eu também saquei, assim, eu fiquei... Nossa, mano. Tá começando a furar a bolha, não, assim, de C3, e é tudo muito rápido, porque se pensar assim, de C3 pra virar esses, sei lá, 300, 400 pessoas, foi questão de 2 anos, assim. Caramba. De começar a ter pessoas, eu não conheço essas pessoas, eles estão vindo no show da minha banda, não são meus amigos, só estão vindo, né? Isso foi muito rápido, assim. E que eu acho que o mais... Assim, são 2 momentos que são muito difíceis, né? Numa história tipo a nossa, assim. É tu deixar de ser uma banda da escola, da faculdade, e de fato ter pessoas que se identificam com a tua música a nível de sair de casa, comprar um ingresso e ir no show. Isso já sabe, tu ir de 1 fã pra 1000 é muito difícil. E aí tem um outro estalo que é tu sair da tua cidade. É. Tipo, que é um sonho de qualquer né? um cara que começa uma banda, ele quer sair da cidade e fazer um show, viajar e fazer um show. Isso, viajar e fazer um show, né? E aí, Você fica, como é que atravessou, né? Como é que chegou lá? Aí também, meio que por causa da internet, que a gente é muito velho, ela estava surgindo junto com a banda. Então, assim, sei lá, quem era muito boy tinha um computador com internet em 97, 98. A gente foi ter um computador com internet, mais acesso, assim, lá pra 2000, né? Sim. Então... Foi junto com isso também que as bandas começaram a se conectar através da internet e as pessoas começaram a ouvir bandas através de baixando música e tal, e sites. E aí a gente foi percebendo que tinha uma demanda, assim, tinha pessoas em Curitiba que ouviam Fresno, tinha pessoas no Rio de Janeiro que ouviam Fresno. Recife, cara. Tinha pessoas em Recife. Longe pra caramba. Então, sei lá, a primeira vez que a gente veio pro Rio de Janeiro, nem foi pro Rio de Janeiro, a gente fez um show em Niterói e já tinha lá umas 200 pessoas em 2004, eu acho, ou 2005. Caramba. Aí depois foi pra São Paulo também, já era mais gente ainda. E aí a gente percebeu assim, que não era uma coisa local, né? Assim, era pequeno, mas dava pra, sei lá, pegar umas passagens e ir. A galera chegava lá, comprava a camiseta da banda, CD. Então a gente foi percebendo que existia um negócio que estava acontecendo, mas era difícil saber era uma coisa que pra nós era 2 universos diferentes, assim. Tipo Skank, Jota Quest, Paralamas. E essa cena que a gente participava, assim, não parecia que uma hora aquilo que a gente estava fazendo ia nos aproximar dessas bandas que a gente estava acostumado a ouvir em rádio, televisão. Mas foi isso também, assim, 2, 3 anos depois começou a aparecer muito na MTV, na Mix TV, e fazer programa de TV aberta, e tocar em rádio, pô, 2008, 2009 começou a tocar na Mix, muito forte, assim. E foi... Aí tu percebe, assim, que é meio que a mesma coisa. Rolou, Era meio que a mesma coisa que a gente vinha fazendo, mas é que aí tu já chegava num interior do interior e as pessoas, não, conheço. Tu começava a ver, assim, que o negócio estava aprofundando no Brasil, né? E vocês foram um dos percussores desse movimento emo, né? No início ali dos anos 2000. Sim. Como é que foi isso, assim? Porque foi, de fato, um movimento não só de vocês, mas de outras bandas também. Como é que foi fazer parte disso? Pois é. Quando as pessoas pensam num movimento, parece que rolou uma reunião, assim, no sindicato. Tipo, vamos... Sendo que um cara... Um manifesto que as nossas músicas são assim e tem que dizer isso. Mas, na verdade... Sendo que um cara foi num show... Conta essa história que ela é maravilhosa. Um cara que foi num show deles no começo da banda. E aí chegou pra ele assim, fez... Vocês estão ligados que vocês são emo, né? Aí ele... Sim, sem saber. Tipo assim, eu não sabia o que era. Ou seja, não tem essa, tipo... Então, assim, o emo, mais do que um movimento musical, foi um fenômeno comportamental jovem do Brasil e do mundo, né? Mas no Brasil foi muito forte também. Então, assim, e as bandas que eram tidas como bandas emo eram basicamente as bandas que eram trilha sonora dessa juventude que estava surgindo ali, que estava ouvindo um tipo de música que eles conheceram pela internet, que eles não conheceram através de rádio, televisão, que muita gente
começou a ter essa coisa de pesquisar, de conhecer bandas cada vez mais desconhecidas e mais alternativas e mais independentes e mais underground. Então, assim, o movimento era esse. Então, era um movimento bastante musical, bastante comportamental, assim, tipo, as pessoas se encontravam. Aqui no Rio tinha a Casa da Matriz, Sim. que a galera era a balada da galera, e tinha os shows que aconteciam ali. E lá no Jacarepaguá tinha uma escola de música que fazia shows com essas bandas todas. Mas então era um movimento meio que surgiu mesmo assim, da juventude para a juventude. E quando os adultos descobriram isso, eles ficaram meio sem entender nada, porque foi um dos primeiros, ou o primeiro grande movimento que teve a ver, assim, foi viabilizado pela internet, né? Uhum. Então, não foi uma coisa que, sei lá, que apareceu na novela. Lembra da novela não teve que endosso, assim, ninguém endossou. Lembra da novela que o Eric Johnson era gótico? Aí todo mundo assim, então, agora legal é ser gótico. Botar uns casacão. Então não foi isso, né? Não foi uma coisa com uma cultura imposta de cima para baixo, assim. Foi um negócio que surgiu do jovem mesmo. E, coincidentemente, essas pessoas ouviam Fresno, ouviam NX0, e coincidentemente essas bandas tratavam dos assuntos de uma maneira que se comunicava profundamente com essas pessoas. Talvez esse emo, quando ele ouvia às vezes uma música de bandas de uma outra geração, aquilo ali não comunicava para ele. Ele se sentia mais abraçado por uma música que tinha uma coisa de uma melancolia assim, mais visceral, que talvez mais até, como é que é a palavra? Mais vulnerável, assim, né? Que não se coloca talvez numa posição de, nossa, eu sou incrível e não sei o quê. Não, é justamente o contrário, assim, pô, tô me sentindo merda aqui. Então, isso aí conversou muito profundamente com muita gente e virou, aí virou um grande fenômeno, assim, até a ponto de gravadoras e televisão e a própria rádio e tudo, assim, pô, os jovens estão ouvindo isso, a gente vai ter que dar vazão para isso, né? Então, algumas dessas bandas dessa época, desse movimento, ficaram muito grandes e aí viraram aquele rock mainstream que todo mundo conhece, que toca nos grandes festivais. Sim, total. E assim, teve essa parcela dos jovens, muita gente consumindo isso, e teve também uma galera falando, mas o que é isso, né? Esse jeito de vestir, essas letras meio emotivas. Vocês sofreram meio uma espécie de hate nessa época, que vira, né? E era o começo do hate, né? Assim, o começo do hate de internet, né? Então não existia nenhum manual de como sobreviver a isso, de como lidar com isso. Mas pra mim também sempre foi meio claro, assim, óbvio que às vezes a gente lia coisas que ficava meio em choque, assim, tipo, que horror isso, e às vezes se tu cavocar um pouco. Se tu cavoca muito isso, tu só vai encontrar. E às vezes e normalmente é uma minoria de comentários que são horríveis, assim, mas eles batem de uma maneira diferente, né? Porque às vezes aquilo ali conversa com as tuas próprias inseguranças, assim, mas muito cedo, e várias pessoas me falaram, e muito cedo eu fui percebendo que, cara, tudo que fica muito grande vira um grande alvo, né? É verdade. Sabe, assim, pô, o negócio fica... tu vira um alvo, assim. Tava vendo ontem uma entrevista, assim, que quando Metallica lançou o Black Album, eles viraram uma piada pros metaleiros, e tipo assim, mano, o Black Album do Metallica é um absurdo. Só que eu entendo também o lado do cara que era o metaleiro que ouvia o Metallica de antes, e de repente o colega dele que zoava ele porque ele era metaleiro, ouvindo também aquilo, e o cara assim, pô... E aí chega um ponto louco, que é assim, também tem a ver também com preconceito, né? E tipo assim, o mundo tá mudando, né? É devagar, mas tá mudando. E nessa época, as questões de homofobia, de muitas coisas de preconceito, assim, elas eram mais assim, tipo, existia muito, assim, uma coisa, não era velado. Hoje tem, mas é mais velado. Qualquer porque... demonstração de vulnerabilidade de um homem era vista como falta de masculinidade. Isso. Era vista como... E aí sofria o mesmo ataque que uma pessoa sofria por ser homossexual, por ser LGBT. Então, assim, tu nem precisava ser ou assumir nada, mas tu não tava na caixinha pra sofrer um preconceito do macho, dessa coisa heteronormativa, assim, que tinha muito forte. Então, o que é muito louco, porque a gente
óbvio, tu tem que ao mesmo tempo viver aquilo, encarar aquilo com a naturalidade, entender aquilo, não deixar aquilo te afetar e ao mesmo tempo ser funcional na vida. E vocês também eram muito jovens, né? Pra receber essa carga toda de atenção, de crítica. Eu não sei como talvez a gente hoje vocês já estejam de boa. Total. Quando alguém fala alguma coisa, tá bom, amigo, né? Não, e o pior é que hoje quase não falam, né? Hoje essa cultura conservadora, assim, ela vai encontrar outros alvos, né? Outras coisas estão surgindo muito grandes e tipo assim, isso aí é música, isso aí é não sei o quê, porque tá tudo errado, bom mesmo era no meu tempo. Pô, essas coisas que tu fala que bom mesmo era no teu tempo, essas coisas quando surgiram foram execradas também, né? Sim. Eu lembro que se falava muito de Legião Urbana, tipo assim, o que tu vai falar de Legião Urbana, cara? Não tem o que falar dos caras, tipo assim, mas rolava assim, porque isso aí, as coisas que ficam muito grandes viram alvos, assim. Então, se tu almeja liderar alguma coisa e adquirir um tipo de protagonismo, não é que tu vai ter que estar preparado para isso, mas porque meio que ninguém tá, mas isso meio que vai acontecer. E a longevidade da tua carreira vai ser guiada pelo quão bem tu consegue lidar com isso, assim. Porque tem pessoas que é muito fácil tu enlouquecer com isso ou tu tomar decisões erradas tentando agradar os haters. Tipo, tentando contornar aquilo. Então, assim, quem tem uma personalidade de querer agradar todo mundo, que eu tenho, tipo assim, eu sempre não quero trazer problemas pra ninguém, é muito fácil tu querer ficar tentando acomodar críticas de haters que tu nem concorda. Não, mas eu acho que a gente podia pensar mais dessa forma e não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que é muito importante. E, ao mesmo tempo, esse comportamento de querer agradar todo mundo também vai te levar muito longe, porque tu vai ser uma pessoa fácil de lidar e tal, só que no artista também é valorizado o cara que simplesmente cria e que não tá nem aí porque estão falando, porque as coisas que deram certo musicalmente pra nós, as coisas que a gente lançou, foram feitas sem pressão nenhuma, tipo assim, simplesmente porque sim. E aí, quando na equação lá do que tu tá criando começa a entrar esse feedback externo, ruído, né? Seja bom ou ruim, porque também o feedback bom pode te deixar muito encostado, assim, vamos fazer outro bagulho meio igual. Então, é muito importante tu ter muita pureza, assim, nesse sentimento na hora de criar e não se deixar contaminar. E vocês foram se reinventando bastante nesses 25 anos, né? E agora vocês estão com a turnê Eu Nunca Fui Embora, vocês não foram embora mesmo, né? E como é que tem sido essa experiência dessa turnê? Pô, tem sido muito bom. Muito bom mesmo, maravilhoso, assim. A gente tá numa fase muito boa e como tu falou, assim, a gente se reinventa sempre, né? E é uma coisa que é legal, que nem como ele falou, assim, uma banda começou no colégio, se ela não se reinventar também, né? Imagina, cara, tu vai ser aquele cara de 15 anos pra sempre. Tipo, sim. Os problemas vão mudando. Os problemas vão mudando, a gente vai amadurecendo e com isso eu sinto uma alegria completa, assim, é tipo pegar esse momento que a gente tá super sendo bem recebido em todas as cidades, de casas cheias e tudo, com um momento que a gente, tipo, tá sempre no orgulho do momento, assim, de tipo, a gente fez um disco massa, sabe? Sempre uma coisa nova. Isso é muito fresh, assim, na vida da gente, assim, eu acho que a gente tem essa alegria de estar sempre com um trabalho que representa a gente naquele momento, assim, e estar nesse momento com um trabalho que a gente gosta, que representa, com o público dizendo assim, pô, estamos aqui para ver vocês, isso aí é maravilhoso. O que vocês estão fazendo hoje, né? Isso, exatamente. Mas ao mesmo tempo vocês estão fazendo uma turnê de 25 anos, então como é que foi esse repertório, assim, de colocar as coisas de hoje, mas ao mesmo tempo tocar aquelas que não tem como deixar de tocar? Como é que foi esse quebra-cabeça? Pô, isso é muito difícil. Não sei se é difícil, né? Porque difícil seria se a gente não tivesse músicas para fazer um show de 1h30, de 2 horas. Então, mas o que acontece é que quanto mais discos a gente tem, mais coisas a gente vai precisando acomodar no show. Ao mesmo tempo, tem coisas de mais para trás que vão se tornando clássicas e que vai tendo uma demanda, assim, né? Pô, o cara compra o ingresso, o cara quer ouvir essa. Acho que agora essas músicas que a galera, que são meio assim, que a gente trata muito como obrigatórias, elas são muitas, né? Tanto que a gente começa. Sempre vai ter alguém, não tocou aquela. Não, isso sempre vai ter, e é bom o cara já entender que vai ser assim. Então, e ao mesmo tempo, isso varia até de cidade para cidade. Mas a gente tem um público que nos pressiona, inclusive, para tocar muitas das novas, porque como esse público às vezes já nos acompanha há 10, 15 anos, ele meio que quer um show diferente, sempre. Aí tem aquela outra parcela do público que talvez ou passou a ser fã agora, ou voltou a ser fã agora, ou é um fã que não é talvez tão
tão ligadão assim, pô, ele quer ir lá ver as classiconas então, assim, acomodar todas essas expectativas é um bagulho importante. Ao mesmo tempo, o que a gente acha é muito importante. Mas é importante também, às vezes, tu ter uma análise bem fria. Assim, o que mais ouvem dessa banda? Vamos pegar as 20 aí que mais ouvem. Vamos tentar tocar todas essas. E aí também a gente começou a fazer agora, nessa última turnê, que a gente entende que tem músicas que às vezes fazem parte de um mesmo universo, assim. A gente meio que junta 3, né? Então o show é cheio desses pupurri, assim. E eu lembro que quando a gente inventou esse papo, a gente fez um show lá em Santa Catarina, que era com Roupa Nova. E o Roupa Nova sofre desse problema também, né? Tem muita coisa. No caso, é muito mais ainda, né? São muitos sucessos. E eles fazem isso também. E aí, tipo assim, medleys, pupurri, não sei o que, pum, emenda com outro. E cada vez que entrava uma nova, eu ficava, meu Deus, eu não lembrava que tinha essa. Aí entrava outro, cara, meu Deus, eu não lembrava que tinha essa. Não deixa a peteca cair, porque na própria música tem momentos de... E às vezes é uma puta de uma música que a galera gosta muito, mas às vezes ela tem 5 minutos, come um pedaço meio grande do show, às vezes dá uma lembrada e já, pum, já satisfaz a pessoa que queria ouvir aquela, o set do Alok ali, mano, vai enfiando música. E aí eu percebi assim, vai ter que fazer uns medleys também, uns pupurri. Aí a gente tem agora alguns pelo show. E quando eu vejo assim um fã que às vezes ele não ouviu o show, é a primeira vez que ele vai, eu fico muito de olho assim pra ver como é a reação dessas pessoas quando entra de maneira inesperada uma outra música, assim. E é sempre muito massa de ver. E tem um lance do... Pô, até esqueci. Eu fiquei vendo a imagem dele falar e esqueci o que eu ia falar. Tem alguma música de vocês, assim, uma preferida de vocês que a gente vai ter que deixar de fora dessa vez? Sempre tem. Sempre tem. Às vezes tem música assim, sei lá, que é de uma turnê, da última turnê, né? Que às vezes a gente tocou ali, mas aí na hora de montar uma turnê de um disco novo, tu vai meio que tirando algumas dessas coisas desses mais recentes, mantendo aquelas coisas que são meio clássicas, enfiando coisas do disco novo, e às vezes vai uma ou outra saindo que tu sente assim, pô, será que a gente podia explorar mais essa? E entender assim também, às vezes eu jogo muito no Twitter assim, pô, será que essa aqui volta? Será que essa aqui entra? Mas, pô, sempre tem. A gente sempre tenta trazer as energias semelhantes. Tipo assim, naquele momento do show a gente vai trocar uma, a gente vai colocar uma que a gente acha que vai manter a curva dramática do show. Aí a curva dramática, né, do show. Assim, o que eu ia dizer é que nos players, a gente sempre tem nos discos novos as mais ouvidas. Isso é muito legal e isso também confunde a gente um pouco assim na hora de fazer um setlist, porque tipo, é muito bonito ver que o público da gente ele se engaja muito pelo último trabalho, porque não é uma banda de 25 anos que tem, tipo, não são todas as bandas de 25 anos que tem o último disco como as mais ouvidas. É verdade. Isso eu acho que é uma das maiores vitórias da gente, assim, que é trazer a galera toda pro hoje. E esse lance da curva dramática, a gente fica tentando meio que fazer ela acontecer da mesma maneira. Então a gente tá sempre trocando pecinhas. Tem coisas de show que não se discute, que são muito absolutas, assim. Por exemplo, a primeira música ela não pode ser a mais foda. Porque a primeira música, o som tá meio levantando. Por mais que tenha passado o som, tu não passou som com 5, 10 mil pessoas dentro do lugar. Então, às vezes eu vou em show que o cara já começa com a que eu queria ouvir e o som ainda tá meio... E o técnico de som tá lá arrumando, assim, aí tu queima, às vezes... uma música, eu fui no show do Simply Red agora, show de velho, né? E aí, o cara ficou 40 minutos cozinhando o público, até tocar a primeira bombada de rádio. E assim. tu sentiu que o som foi levantando até aí? Não, não, que eu sou um nerd, né? Eu fiquei medindo quantos decibéis estava o som. Eu falei, tá baixo esse som. 95 decibéis. E dava pra sentir que ele tava insatisfeito, não, o cara, assim, já... Não, o velho tava cozinhando a galera, porque o pensamento, que aí tu tem que ter muita tranquilidade, tem que ser um velho muito frio. Foda, que é tipo assim, ninguém vai embora do meu show. Antes de eu tocar fica aquela coisa tipo um jogo de sedução, assim, tu sabe o que vai acontecer aqui, sabe como isso vai terminar, você sabe que vai rolar essas músicas, mas eu vou cozinhar vocês até... Vai, toma uma cerveja aí, vai no banheiro, não sei o que. Cara, quando ele mandou a primeira bombada ali, ó... Aí ele emendou 2, 3, 4, 5, pronto, ele matou... Ele achincalhou as pessoas, se atropelou. Aí depois lá pro final mais umas assim que eu não me lembrava, e depois mais um bloco no final só com cavalice assim. Aí eu falei, pá, sabe, eu me senti usado. Eu me senti usado pelo velho. Eu falei, pô, esse cara aí foi... Porque é isso, assim, tu ter essa tranquilidade, tipo assim, pô, tem umas coisas que eu quero mostrar que talvez vocês não conheçam, eu sei que vocês não vão embora, porque vocês sabem que eu vou tocar aquelas. Então eu achei corajoso, assim, achei incrível.
E aí, então, ó... Aulas. O show de você tá na segunda, na terceira que vai... Por exemplo, normalmente, quando é um show de turnê, tipo hoje, então, assim, a turnê do Nunca Fui Embora. Então, é meio padrão, assim, pô, a gente começa... Tanto que a gente faz uma introdução que a gente toca, que é pra nem gastar uma música com essa coisa de arrumar o som. Mesmo, toca ali. uma introdução meio instrumental, levantou a bateria, a voz, não sei o que já pra quando entrar a primeira música, ela já entra com alguma pressão. Sim, sim. Mas aí essa música que entra, normalmente ela... Assim, dá pra começar show de vários jeitos, já começamos de outro jeito, mas eles começam com uma que tem a pressão, que é já pra dar uma desentupida na galera. E aí depois já vem um hit. Aí depois já vem um hit. Aí porque a gente não consegue segurar a galera com 40 anos. Nosso público tem 25, 30 anos, ele não tem essa paciência de um cara de 45, 50, né? É isso que eu ia falar. E a gente não cozinha tanto, assim, a gente dá umas cozidas, mas e também é entender antes do show, né? Porque o show tem que ser meio que montado antes. Pô, o cara da luz tá preparado pra um show ali. Sim. Então não é tão maleável assim. Mas é entender o que é aquele show, o que outras bandas tem naquele show, e com base naquilo meio que montar um setlist. Sim. Sabe, pra ornar naquele rolê ali. Então assim, já fez mais de 1000 shows, a gente já tá meio sabendo, mas nunca sabendo muito, né? Às vezes acerta muito, às vezes acerta médio, mas é sempre uma experiência massa. E sobre o público de vocês, né? Você falou, tem 25, 30 anos, aquele pessoal que cresceu com vocês. Mas como é que é esse público? É mais essa galera? Aí vocês estão vendo os pais levando filho, gente nova descobrindo o som de vocês? Quando vocês olham assim pra plateia, o que vocês veem? Tudo isso aí que você falou. Tudo misturado. Assim, tem muitos fãs que acompanham há muito tempo, tem muitos fãs que pararam de acompanhar um tempo e estão de volta. Isso. E tem muitos fãs já com filho, levando os filhos. Aqui fora, no Mix Conecta lá embaixo, tem fã com filho. E tem uma galera, uns moleque novo, assim, tipo, a banda, tipo, a gente sente essa renovação, assim. Sim, muito legal ver isso, assim, na banda. E eles são os melhores fãs do Brasil, assim. Tipo, os fãs da Fresno são... vocês têm uns fãs muito fiéis, assim, que acompanham mesmo. Enorme com a gente, assim, tipo... E o Lucas sempre foi esse cara muito ligado a eles, inclusive desde o começo, né? Porque essa história da banda ter vindo com a internet fez com que ele esteja aprofundando isso desde lá de trás. Proximidade. A proximidade é enorme, assim, com a galera. E é isso, é muito bom ver eles, assim. E, inclusive, uma galera que também se sentiu mal na época, quando a galera... chegava e dizia, tu escuta isso, que nem ele falou aqui. E hoje em dia tá empoderadíssima, assim, eu escuto mesmo, é muito bom. Isso você deveria escutar também. A gente tem um público lindo, variado, assim, é uma galera, tipo, muito LGBT, que é mais, tipo, é uma galera que se sente representada pela banda, assim, é muito bonito de ver a galera de volta e... A gente tá muito feliz com isso. Muito massa. E você estava falando que vocês fizeram já 1000 shows e tem uma espécie de planilha, isso? Quem é que faz isso? Um virginiano, né? O Vavo não tá aqui com a gente agora, porque ele tava fazendo outra rádio. Mas ele é um cara muito nerd, assim, ele tem umas coisas que é de maluco mesmo. Uma delas é um caderno que ele tem, que ele anota... À mão. Não é nem no Excel. Aonde foi o show, quem trabalhou no show, caramba, que músicas tocou, se aconteceu, quase uma ata, saca? Ele tem isso de todos os shows. Cara, eu acho isso lindo, cara. Ele tem isso de todos os shows, que ele fala assim, não, quando fechar os 1000 shows, a gente vai fazer um livro, assim, tipo um livrão, assim. Não fizemos o livro, mas ele tem o caderno. Mas tá lá o livro. Mas tá lá a história, qualquer momento pode mas rolar, é louco, né? assim, porque ele tem as... cidades, às vezes, que a gente não se lembra mais se já tocou, ou quantas vezes tocou. Ele, não, essa aí tocou 14 vezes. Ele tem uma memória pra isso enorme também. Muito legal. Quem sabe aí, um livro, né? Um almanaque. Um documentário daqui a pouco, total. Né? Vamos falar então do álbum Eu Nunca Fui Embora. Um pouquinho desse processo criativo. Ele é dividido em 2 partes, né? Queria que vocês falassem um pouquinho da ideia do álbum. O lance de dividir em 2 partes foi porque, pra gente, a melhor hora da carreira é lançar disco, eu acho, assim, né? Dá um trabalho que tu vai fazer umas baterias de mídia gigante, assim, mas no fundo é quando tu está expondo uma criação tua. Então é tipo a vernissagem do pintor, a estreia do filme. É um momento muito forte, assim, e como um disco é uma coisa que dá um trabalho, que demora para fazer, é custoso de fazer, então é um momento que tu, saiu, né? É tipo um parto, assim. Então, por que não ficar um ano inteiro lançando o disco, né? Que foi a ideia de lançar ele em 2 partes. Então, no primeiro semestre, a gente lançou a primeira parte,
E por serem 2 partes, a gente também se obrigou a fazer com que essas partes fossem quase que discos inteiros. Então, cada parte tinha 7 músicas. E essas, 7 músicas já dá ali uma experiência de meia hora, que é meio que uma experiência de disco, assim. Lá e do também A, lá do nos B. obrigou. Aí, tipo assim, no segundo semestre vai sair a segunda parte. E essa segunda parte também tem que ter a mesma força da primeira, assim. Então, isso te obriga a fazer um disco que não tem encheção de linguiça, assim, que não tem nenhuma música sobrando, e principalmente que tu possa fazer a cerimônia ali, o rolê do lançamento, 2 vezes ao longo de um ano. Então, são 2 vezes que tu tem a possibilidade de captar um fã ali que na primeira, sei lá, tinha terminado o namoro, ou estava trabalhando demais e não viu, porque hoje em dia é muito fácil passar em branco, mesmo pra quem é muito fã, assim. Saiu o disco de não sei quem, daqui a pouco eu vou ouvir, quando eu entrar no carro eu vou ouvir, aí esqueceu, passou, pum. Então é muito fácil acontecer isso. Ou então, sei lá, saiu o disco novo de um artista que eu gosto, botei no carro um dia, ouvi inteiro, pum, nunca mais ouvi, tipo assim, cara, não é assim que a pessoa vira fã, né? Então como é que eu vou fazer para o cara ouvir tantas vezes esse disco novo, quanto ele ouviu, sei lá, um disco na época que ele comprava CD, que era adolescente, tinha tempo livre. Difícil isso hoje em dia, né? É difícil. Esse é o grande... Antigamente a gente ouvia o CD, aí, sei lá... E botava de tinha novo. E uma botava coleção. de novo Cara, e ficava fiquei ouvindo Tinha uma aquilo. coleção de 20 CDs. E fiquei muito pois tempo é. com um CD dentro do carro, assim, Isso. que aí eu ligava o carro e aquele CD tocava, e você ficava decorando praticamente o Decorando, disco. Hoje em Então, dia, hoje, a gente ouve música demais, assim, quantidade de música demais é o que acaba trazendo um consumo que não aprofunda tanto. E para quem quer ter fãs, para quem quer vender ingresso de show, para quem quer ter carreira, o número de plays ele não é tão absoluto assim. O principal é o número de fãs que ouvem aquilo muito, né? Uhum. Então, o lançamento hoje em dia, assim, é sempre um mistério de que estratégia a gente vai usar para fazer as pessoas ouvirem aquilo de fato, bastante. Então, o próprio pós-lançamento, né, que é o maior desafio, assim, de ter conteúdo para ficar chamando, assim. Então, se cada post nosso fizer 5 malucos ir lá, assim, é verdade, tem o disco dos caras, quero ouvir. Uhum. Por isso que agora, 1 ano depois, a gente lançou o Deluxe do disco, que é o disco com algumas faixas bônus, versão acústica, versão aquilo. Eu tenho certeza que tinha gente que não tinha ouvido o disco. que ouviu agora. E assim, saiu um bagulho. Aí o cara foi lá e ouviu. Entendeu? Então, assim, outra tu tem que versão. ficar pescando. É como se fosse... É tipo pesca mesmo, assim. Joga lá a tarrafa e puxa, putz, não veio todo mundo. Joga de novo. E vai jogando, né? Até pegar todo E aí mundo. vocês fizeram versão churrasco também. O que é versão churrasco? Claro. Me A versão explica. churrasco é o acústico, porém, como se ele estivesse sendo tocado num churrasco, né? Eu pensei em botar sons de churrasco. Assim, gente conversando, brasa, garçom, copo batendo. Mas o lance é de trazer a versão mais crua da música, assim. O acústico mesmo, né? Assim, um violão, uma voz, que é como seria se eu estivesse num churrasco e uma pessoa chegasse e falasse, toca aí aquela. E que isso tem um valor muito grande. Assim, na nossa música, isso funciona muito, assim. Às vezes o cara enxerga mais a composição se tu tirar toda a produção, né? Uhum. E a galera gostou bastante. E no Brasil tem um histórico disso também, né? O brasileiro De acústico, adora um churrasco. né? Não, de acústico não, de tipo, dessa simplicidade, assim. sim. Se convive muito com isso, desde tu ir Muita num música barzinho. foi sucesso nessa versão. Isso, exatamente. Pega o Sozinho do a Caetano versão Veloso. peladona, Caetano Veloso tocando sozinho, versão churrasco. Só que a versão oficial já é a versão churrasco. Isso. Adorei versão churrasco, vou usar agora. Deixa eu te falar. E o álbum tem uns feats inesperados, né? Tipo, tem Pablo Vittar, Chitãozinho Chororó. Como é que vocês tiveram essa ideia de juntar essa galera? Como é que foi isso? As coincidências da vida. E principalmente, sim, um negócio de achar que aquilo vai ser massa, né? Então a gente seguia muito pelo sentimento de que aquilo, seria muito legal se tivesse essa pessoa nessa música. Vamos chamá-la para cantar essa música e se ela não puder ou não quiser, vai sem ela mesmo. Mas sabe, tipo assim, tem músicas que parece que chamam, tem músicas que parece que precisam daquela participação para, inclusive, terem seu potencial, assim, explorado, assim. A música que a gente tem com a Pablo Vittar, se ela não tivesse a Pablo Vittar, ela talvez seria uma música estranha da Fresno, que tá boa e tal, mas que não convence como uma música nossa, assim, mas botou Pablo, virou exatamente a música que seria Da banda da Pablo. da banda da FPV. uma banda que, supondo que
A Pablo, em vez de ter a carreira dela, fosse vocalista de uma banda de rock, seria aquilo. E com o Chitãozinho já é uma história mais velha, assim, uma história que vem lá de 2008, né, que a gente fez um especial de TV com eles. Ficamos bem amigos, assim, né, eles não conheciam a gente e acabaram conhecendo e gostando. Chegaram a gravar música nossa, isso lá atrás. E aí, ano passado, a gente se encontrou em algum lugar e eu falei, cara, tem uma música que a gente já lançou, mas a gente lançaria de novo se vocês cantarem nela, né? E aí ele ouviu, adorou, e não apenas adorou, como eles sequestraram a música e botaram no disco deles também, né? O álbum novo do Chitãozinho e Chororó, que saiu no final do ano passado, tem essa mesma música, Camadas, numa mixagem mais Chitãozinho e Chororó do que Fresno, assim, mas a mesma meio gravação. que a mesma música, mesma bateria, mesmas vozes, só que, então assim, mostrando que a música era sertaneja mesmo, né? Não precisou mudar nada. Não precisou botar uma viola, caipira, Não, ela já era daquele jeito. Já nasceu assim, né? Isso. E tem a parceria também com a NX0, que sempre que é foi a nossa super aguardada, né? Isso. Por que demorou tanto pra juntar vocês? Cara, eu não sei, é que a gente era tão junto que parecia que já tinha rolado isso, né? Mas tudo era Fresno e NX0, assim, quando se fala em Fresno, acaba se falando em NX0 e vice-versa. Mas, pô, eles pararam e ficaram um tempão parados e na turnê deles, quando eles voltaram, a gente fez alguns shows juntos e aí ficou meio óbvio, acho que a gente precisou ficar velho mesmo, falar assim, cara, a gente não tem uma música junto mesmo? A NX0 tem uma música que eles gravaram, que é uma composição minha e do Tavares, mas não tinha o feat, né? E aí, quando a gente tava fazendo esse álbum, tinha essa música e o Guerra foi o cara que falou, essa música é a música do NX0. Aí eu, será? Aí, sabe, ainda ficamos meio assim, será? Mas depois ficou meio óbvio, assim, né? Quando a gente botou... Porque a gente gosta muito das mesmas coisas. E essa música, ela é uma música bem, como poderia dizer, clássica, assim, do jeito de fazer música, bem fresnão. Mas ela tem uma roupagem um pouco diferente do normal, assim. Ela joga lá para os anos 80, assim. Então... E a gente também tem uma saudade do momento que a gente não viveu, que é a saudade de não ter sido uma daquelas bandas de rock daquela revolução do rock brasileiro dos anos 80. A gente não foi, a gente não viveu aquilo. Mas aí a gente fez essa música toda com esse pensamento, assim, pô, como se fosse uma música daquela época, né? Tanto que a gente acabou de gravar um clipe que a gente fez uma recriação de um programa, uma versão genérica do Programa Livre do Serginho Groisman, com aquela bagunça de câmera, de fio e de gente e auditório, e fizemos a mesma coisa com o próprio Serginho Groisman e que vai sair muito em breve aí. Ah, legal. E vocês consideram esse disco, né, o Eu Nunca Fui Embora, o melhor disco da carreira de vocês? Vocês são daquele que sempre consideram o último melhor? Sempre. Pô, o cara tá melhorando. Assim, eu não tenho poder sobre o que as pessoas vão achar. E a opinião fria, quer dizer, a opinião, no caso, quente, do fã, ela sempre vai ter muita emoção no meio, assim. Então, pô, até pra nós, né? Tipo assim, vamos supor que tipo, se o Paul McCartney lança um disco agora, tá, tu vai falar assim, pô, muito bom e tal. Mas, pô, o cara o cara era dos Beatles lá em 68 e fez aquilo. Então, assim, a cabeça do fã, ela vai avaliar as coisas com muita emoção. Então, a gente que está dentro da banda, a gente tem uma análise bem fria e a gente também tem a noção de que nós fizemos aquilo, a gente meio que sabe o que tem ali envolvido, e na nossa análise fria, o disco que a gente fez é sempre melhor. Não teve, por exemplo, talvez um dia a gente faça um disco que a gente fica assim, isso aqui não tem... Mas sabe, quanto mais discos tu faz, mais tu entende que o disco é um canhão, assim, de 10 músicas, 11 músicas... Vamos supor que todas ficaram objetivamente boas, mas nada disso assegura que ela vai dominar lá o coração do fã, assim, nada garante. Já cansei de ver, assim, de trabalhos, de álbuns que eu participei, ou que eu vi. Essa música é perfeita, essa música vai ser... Tu visualiza ela na novela das 8 e tal, e no Fantástico, e em todas as rádios, mas assim... Muitas coisas são fora do nosso controle. 90% das coisas são fora do nosso controle. Porém, se um dia, né, se o destino te olha e fala assim, ó, essa música aqui vai ser um sucesso, e ela vira um mega sucesso, ela precisa ser muito boa, porque senão tu vai ficar
Vai ficar... com aquela síndrome do... Ai, mas eu não gosto dessa música que fez muito sucesso. E isso é o que mais tem, cara. E eu não quero isso. Assim, então, você quer gostar de todas. Quando a gente faz um disco, eu falo assim, ó, qualquer sucesso. uma dessas, vamos supor que acontece lá, a Gisele Bündchen decide que vai botar num Reels, ou o Cristiano Ronaldo vai comemorar um gol ouvindo ela, alguma coisa que aconteça fora do nosso controle que faça o bicho pegar. Eu tenho que ter muito orgulho daquilo, assim. Então a gente só solta um negócio que a gente gosta muito. Eu garanto que, assim, quando a gente tá ouvindo, assim, músicas novas que a gente tá criando, eu pelo menos, e eu sei que ele também é assim, a gente escuta com um sentimento... Eu, pelo menos, não vejo nada disso. Eu fico meio que cego pra tudo, assim. Eu vejo o que tá ali, assim. Eu não fico... eu não tenho uma visão de revisitar, eu não tenho visão... Minha visão é zerar. Eu sou zerado pra ouvir aquilo ali. E também tem uma coisa que eu vou falar de novo, que é os fãs da gente também, eles eu acho que ajudam a gente nisso, porque talvez a gente esteja vivendo, talvez não, eu acho que a gente tá vivendo o melhor momento da carreira da banda, que é uma loucura você ter 25 anos de banda e estar neste momento vivendo o melhor momento da banda. Isso é um fato que também ajuda a gente a jogar pra frente. E os fãs da gente colocarem as músicas da gente novas, sempre nas primeiras mais ouvidas, também joga a gente pra frente. Então a gente não é uma banda que é jogada pra trás, assim. Talvez, imagina, o sucesso enorme dos Beatles, enorme não, né? O sucesso maior que teve. É difícil pra um cara desse depois fazer um disco, é muito mais difícil do que pra gente, assim, tipo... Sim. Sabe? Ele vai estar sempre tendo que tocar lá as músicas, e a gente não tem muito isso, assim. A gente joga porque a gente quer, eu não sinto a prisão na Fresno, assim. Tipo, eu acho que... Eu vi um cara falando esses dias que eu me identifiquei muito, assim, que quem trabalha com criatividade, é muito fácil tu entrar naquela viagem do tipo assim, de tu de fato, primeiro, tu achar que é tu que fez aquilo, assim. Eu não tô falando nem de um ponto de vista, não é religioso, espiritual, embora seja um pouco espiritual, mas, tipo assim, de tu achar que... É o que acontece às vezes quando o cara tem um mega sucesso e aí depois ele fala, eu não vou conseguir fazer de novo. Não, cara, tu fez aquele sem pensar isso aí que tu tá pensando agora. Então, o principal, assim, aquela música não se faria se tu estivesse fazendo outra coisa. Então, tu se colocar na posição de fazer música, que no caso, ela precisa partir de um lugar muito... onde não haja ego, que é justamente o contrário do que acontece, assim, que é tipo, pô, tu tá sozinho, tu vai pegar um violão e tu vai sair tocando e tipo assim... É isso. Esteja tocando esse violão pra aquela música existir. Então deixa ela existir, porque se tu não se colocar nessa posição, isso não vai acontecer. E às vezes as pessoas já acham que elas vão estar tomando um café e vão ter a mega vai ideia. ter inspiração, né? Pô, e às vezes acontece isso, mas é tão raro. Então, não, assim, a inspiração tem que te achar trabalhando. Né? Exatamente. O vazio. A inspiração tem que te achar atento, né? Tu também tem que estar atento, pegar lá Tu tem que estar nessa posição de compor, de trabalhar. Eu ia justamente falar sobre isso, né? Nesses 25 anos de carreira, vocês não foram embora, porque várias bandas vão e voltam, dão uma pausa, e vocês não, vocês estão ali nos 25 anos produzindo. Eu ia perguntar o que mais motiva vocês a não parar, a não dar uma pausa. Eu acho que vocês já responderam com isso, né? Que são os fãs sempre estarem atentos, vocês estarem conectados com esse lugar de criação. Sim. E a gente não querer fazer outra coisa, né? Exatamente. Porque, tipo, até nos momentos que algumas pessoas acham que a gente parou, porque a gente não estava tão em evidência como a gente tá agora, a gente tava amarradão fazendo. Então eu acho que o amor por fazer o que a gente faz e por se encontrar e estar junto e viver isso, ele também não deixa a gente ir embora também. Tipo, é a gente com a gente mesmo. Tem os fãs que são os maravilhosos que ficaram com a gente o tempo todo. Sim. E tem a gente com a gente mesmo, que é tipo assim, a gente não vou fazer outra coisa. Sim. Então, vou embora minha vocação, mesmo. meu trabalho, é isso. O amor da gente tá nisso aí também. E se vocês, depois desse tempo todo, né, muito aprendizado, muitos momentos difíceis, muitas coisas que de repente vocês se arrependem, o que vocês falariam para aqueles meninos lá de 99 que estavam começando? Tem algum conselho, assim, não faz desse jeito, faz assim. Vai. Continua, Pô, eu acho que o que diferencia a gente, assim, o que possibilitou que a gente esteja aqui hoje, falando essas coisas, sendo uma banda depois de 25 anos, é justamente que a gente fez o que não parecia natural, o que não parece natural, às vezes, pra muita gente que tá começando, que é a cara de pau, de tu
sair fazendo e não se perguntar muito como que faz as coisas, tu tentar realmente dominar as ferramentas para que tu não precise de ninguém para fazer aquelas coisas e a cara de pau mesmo de tipo de ir se metendo assim, né, cara, que a gente sempre teve muito. O talento, ele vai ser necessário para tipo te trazer uma constância de material, de criação, de coisa, mas às vezes só com a cara de pau tu já vai bem longe, assim. Aí o talento ele vai te fixar, mas assim, mas tu é uma pessoa que só tem um talento, só toca bem, faz músicas bonitas, e isso não vai pra rua, de certa maneira, isso tu não tem aquele outro talento necessário, que é de mostrar e de gostar daquilo, de ter orgulho daquilo, que também já passa por questões aí, às vezes, psicológicas, assim, né? Cara, então, às vezes, assim, pô, esse talento sozinho, ele não anda pra frente, assim. Então, são as dificuldades que vão fazendo o caminho também. Tu ter essa cara de pau, essa ausência de freio, né? Que eu acho que é meio que isso, assim. Tu não ter freio. E, tipo, tu ser uma coisa que só vai pra frente e não tem como parar. Porque várias coisas vão acontecer no meio do caminho que talvez te coloquem pra parar. Então, quanto mais tu tiver ali naquele trenzão porrada, mais difícil é de parar. É isso. Meninos, a gente já tá meio que se encaminhando pro final dessa conversa, que tá sendo maravilhosa. E eu queria propor uma brincadeira, assim, com as músicas de vocês. Como se fosse um ping-pong, um bate-bola. Eu vou falar um nome de uma música de vocês me falam uma ideia, uma palavra, alguma coisa que vem, assim, na mente. Não precisa o que vier à mente. Quebre as correntes. Pô, é a perseverança. É uma música sobre isso. Deixa o tempo. Maturidade. E foi num momento de maturidade da banda, assim, um dos primeiros momentos de maturidade. Casa Assombrada. Façam terapia. Isso. Eu nunca fui embora. Não vamos. Não iremos. Cedo, E não poderia faltar, né? Desde quando você se foi? Hit absoluto da Fresno, cada vez mais. Tá aí um, né? Tá aí um que envelheceu bem. Né? Eu gosto dessa música. A gente põe ela lá no final do show, que é aquela coisa assim, ó. A gente vai tocar, fica tranquilo. Fica tranquilo. Você que vai hoje, fica tranquilo. E última pergunta, o emo está vivo ainda? Pô, completamente, sempre. Cara. Ele precisa estar vivo, né? E em várias vozes, em várias coisas que as pessoas não estereotiparam dessa maneira. Se você for ver, até nas nossas participações, traz essa ligação universal do que a gente faz. Da assim, emoção tentaram musical. colocar isso numa gavetinha, mas na verdade ela tá num puta armário gigante com muita... Assim, quer dizer, com portas abertas, tá? E assim, com muitos artistas que não estavam nessa gaveta e que estão também nesse universo aí. É um universo muito maior do que o que as pessoas tentaram colocar. Maravilha. Pô, gente, bonito. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade da gente bater esse papo aqui hoje. Parabéns pela estreia! Obrigada! Estamos muito Hoje é minha felizes. estreia aqui no Mix Conecta. Tava falando com eles antes de meteu até começar. Meti, um blazer pra ficar chique Só nessa sucesso. estreia. Muito obrigada pela disponibilidade. Se vocês quiserem dar um último recado aí pro pessoal que tá assistindo a gente. É isso, gente. Não tem o que falar. Vamos Continua lá. ouvindo a gente aí e valeu, Mix. Valeu, Mix! Valeu! Esse foi o Mix Conecta com a banda Fresno. Queria agradecer muito você que assistiu essa conversa que foi maravilhosa. Então aproveita para seguir, para compartilhar, seguir o nosso canal, curtir aqui esse vídeo e aproveita também para assistir as outras entrevistas, que tem muita gente bacana que já passou pelo Mix Conecta. É isso, valeu, gente, até a próxima. Tchau! Mix.